Antes de responder ao Novaes, anotar a presença entre os ilustres visitantes e alguns membros da minha igreja. Não, o pastor sai, eles vão atrás para ver se o pastor foi onde disse que ia. Rafael, que é o meu genro, Simone e o seu esposo, João Joaquim. Simone é minha sobrinha, inclusive. Simone já é bem conhecida na denominação. E já quero, irmãos, compartilhar do texto para esta manhã. Evangelho de João, capítulo 11, verso 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Pastor Carlos César Novaes e Igreja de Jesus Cristo, denominada Batista de Barão da Taquara, com certeza faltam-me palavras para expressar o quanto eu me sinto honrado por estar no púlpito desta igreja, num momento histórico, e uma igreja que é um monumento histórico na e da denominação. Esta igreja envolve nomes que fizeram diferenças na trajetória batista brasileira, e quando entre esses o nome do pastor Dr. Davi Malta Nascimento. E nesta ocasião, sem medo de errar, ocupa esse púlpito, não só a meu ver, mas de muitos e muitos outros, um dos maiores nomes da pregação batista brasileira da atualidade. 25 anos de pastor desta igreja, 40 anos de ministério pastoral, 25 anos Novaes que perfazem 62,5%, né, dos seus 40 anos como pastor, numa realidade na qual ambos os nomes se confundem. Igreja Batista Barão da Taquara. Ah, pastor Carlos César Novaes. Pastor Carlos César Novaes. Ah, Igreja Batista Barão da Taquara. Pastor Novaes, a honra é muito grande e eu agradeço a Deus este privilégio. E queremos compartilhar da honra que damos agora ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor e Salvador absoluto, razão desta igreja e razão, pastor, do seu ministério. Eu tenho o irmão como um profundo pensador, um magnífico orador, mas um servo pastor, sobre a quem se aplicam as palavras de Cristo a Natanael. Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. João 1,47. Eu o acompanho de longe, mas respeitosamente. Quando a enfermidade lhe tocou e a família, oramos em relação a isto, em Parque São Basílio. Agradeço as palavras ditas sobre mim, e quanto ao fato de ter sido eu quem primeiro o levou a um cinema, 16 anos eu posso ser acusado de desencaminhar pessoas. Todas as vezes que eu sou disto lembrado, me vem à mente Paulo, lembrando que os salvos comparecerão perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam mais, segundo Coríntios 5,10, e aí honestamente eu procuro me convencer de que o que eu fiz não foi uma obra má, uma boa. Coisas de batistas. Soube, por exemplo, que uma igreja batista lá da minha região chamava a atenção da comunidade porque, para jogar futebol, eles começaram a prender lençóis que dava para a rua principal. O campo ficava próximo à rua principal e começaram a prender lençóis quase que cobrindo aquela parte toda para que as pessoas que passassem na rua não vissem o jogo. E aquilo era um mistério, né? Porque todos começaram a perguntar por que esses lençóis? O mistério foi revelado. Aquilo é porque os jovens das Assembleias de Deus vinham para jogar bola. Então os batistas colocavam os lençóis para que os irmãos assembleanos não os vissem lá jogando bola e não criassem depois dificuldades. Meu irmão, sem a menor pretensão de lhe ensinar alguma coisa ou de dizer alguma coisa que deste púlpito já não tenha sido dita, veio ao meu coração esse texto, onde lemos Marta falando com Jesus: Senhor, se estivesse aqui o meu irmão não teria morrido.
Eu não vou usar esse texto a não ser para chamar a atenção de que nesta afirmação de Marta, em um momento de desespero, de desencontro com a realidade da vida por causa da morte do seu irmão Lázaro, mas não de falta de fé, ela faz uma afirmação que nos coloca diante daquilo que Jesus tem de representar para nós como pastores. O que Jesus tem de representar para nós como igreja dele: dependência, necessidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo como a razão do que se vive, Jesus Cristo como a razão do que se ensina, do que se prega, do que se cultua, do ser igreja. Não importa o quanto ainda Marta tinha de aprender sobre a dureza da vida, porque naquele momento da sua vida, da sua história, da sua dor, Jesus Cristo era a sua resposta, o seu apoio, a razão de ser da sua devoção. Querido colegas, às vezes, algumas vezes e até muitas vezes, as situações da vida como pastor, por mais que nós busquemos nos estudos, na sabedoria humana, e se acharmos que essas realidades não são importantes para nós pastores, estaremos sendo, no mínimo, irresponsáveis. Afinal, rejeitamos rigorosamente as heresias, mas somos contra terminantemente a amputação intelectual. Há aquelas situações que, por mais que busquemos nisso ou naquilo a saída, descobriremos que nada, realmente nada, tem o direito de nos tirar desta dependência de Jesus Cristo do jeito de Marta. Por mais que neste mundo racionalista, ao fazermos isto, de repente, sejamos chamados de beatos, fanáticos, incongruentes, inconsequentes. A Marta temos de sentir que a saída de Deus para nós, por mais intrincadas que estejam as questões, está nele, está no que ele é para nós, no que ele se torna para nós. Kim Hubbard, um jornalista americano, uma vez disse: amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito e mesmo assim ainda gosta de você. Não nos esqueçamos nunca, novais, disto, porque mesmo sendo quem nós somos, ele nos ama, ele gosta da gente. Ele gosta de nós, mesmo quando, como pastores, nos tornamos resmungões, exclusivistas, revoltados, ou como Adão, achamos que podemos nos esconder dele. Não que você faça isso. Havia muita coisa que Marta não conseguia alcançar, não conseguia compreender, mas disto ela sabia bem, o quanto Jesus podia preencher o seu vazio. Em Jesus a criação se repete. No princípio a terra era sem forma e vazia, mas disse Deus, haja luz, e houve luz, e tudo foi tomando a devida forma. Querido colega, quando de repente no ministério as coisas vão ficando sem forma, amados irmãos, amadas irmãs, quando de repente o viver, as realidades vão se tornando disformes, e a vida ficando vazia, lembremos-nos de que em Jesus Cristo Deus continua interferindo e dando forma aos fatos e preenchendo o vazio. Ou não? Como não fazer de Jesus a nossa prioridade, a causa do nosso ministério, a razão da nossa pregação, aquele que é tudo no nosso nada, diante da palavra do oráculo de Deus, mas Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Romanos 6:8. O teólogo alemão Eberhard Ringel perguntava: o que é a morte? Ela é o fim natural da história de cada indivíduo, ou ela é tão somente a perturbação histórica de uma realidade a princípio bem ordenada, mas que foi alterada? Sabe, para Marta o que importava sobre a morte é que ela era a ausência, que ela mostrava que a ausência de Jesus Cristo não tem algo que possa substituir, tem que ser coberta e preenchida por ele. E uma coisa é certa, e ela sabia disso: na vida da qual Jesus está ausente, ali está a morte.
Mas Jesus não quer mesmo estar ausente em nossas vidas, como seus servos e servas. Você, amigo e amiga conosco, neste culto, que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, que ainda não o recebeu como seu Senhor e Salvador absoluto, saiba disso. A vida sem Jesus não é vida, é simulacro de vida. Jesus não quer mesmo estar ausente das nossas vidas, não quer estar ausente das nossas vidas como pastores, não quer estar ausente da vida de ninguém aqui. Não nos lembra a figura da cruz exatamente isto? Sua haste vertical de cima para baixo não significa Deus descendo até o mais profundo para se relacionar conosco. E de baixo para cima não significa que estamos sendo tão levados à presença de Deus. Sua haste horizontal, o patíbulo, no qual os braços do Senhor Jesus estavam estendidos, não significa os braços abertos de Deus para o seu abraço de perdão e de amizade e de presença. A cruz me fascina, porque nela ele se sentiu abandonado para que todos nós não ficássemos sem companhia. É como dizia John Stott, a cruz simboliza o sofrimento divino por nós. Sabe, eu estava nos primeiros anos do meu ministério, meus cabelos ainda eram pretos, e eu me arriscava a ser o goleiro de um dos times de futebol de 5 nos acampamentos de carnaval da igreja. Havia um diácono sempre muito alegre, mesmo sendo meu diácono, me chamava sempre de filho, e era muito bom conversar com ele. Alvino Mendonça Ribeiro. Começou a ficar muito doente e finalmente veio o diagnóstico: câncer nos ossos. Passei a visitá-lo, fui visitá-lo naquela que foi a última visita, no hospital de oncologia, não esse que fica na Cruz Vermelha, mas perto da rodoviária, não sei se ainda existe lá. Quando eu entrei no quarto, a enfermeira estava com uma injeção na mão, mais parada. E ao entrar ela disse: o senhor é o filho dele? Eu disse: não, eu sou o pastor dele. Ela disse para mim: então, pastor, reza para que ele morra, porque nem nós suportamos mais o sofrimento desse homem. Eu não tenho lugar aonde dar a injeção, a morfina não faz mais efeito. E do jeito que ela estava, ela saiu do quarto e eu fiquei ali diante daquele meu irmão deitado, honestamente, irmão, sem saber o que dizer. O chão saiu debaixo dos meus pés. A única coisa que eu pude fazer foi sentar-me na cama, comecei a passar a mão na cabecinha branca dele e falei o que, naturalmente, eu creio nenhuma psicóloga recomendaria, porque ele entendeu o que eu quis dizer. Eu disse: não fica triste não, meu irmão, que isso está acabando. Isso não vai demorar mais. Queridos, ele abriu os olhinhos e disse: não fica triste? Não fica triste o senhor, pastor. Dói até quando eu durmo, mas Jesus não me deixou sozinho nem um instante. Aquilo, irmãos, confirmou de repente tudo aquilo que eu pregava, tudo aquilo que ensinava, tudo aquilo que eu cria a respeito do meu Senhor e Salvador. Querido Novaes, é nesse Jesus que não nos deixa nem por um pouco, que temos de encontrar e continuar encontrando o porquê do nosso ministério, e eu sei que vocês têm experimentado esta realidade. Eu sei e dou graças a Deus porque a gente percebe a maneira como você prega, pela maneira como você prega, esta clara convicção sua na dependência de Jesus Cristo, no seu compromisso com essa palavra de fé, com o evangelho que pregamos como uma mensagem insubstituível, tocando mentes e corações, sempre apontando para o autor da nossa redenção, e o quanto esta palavra, este evangelho, transforma vidas, transforma histórias. Afinal, pastor, o nosso Cristo,
que está no nosso interior pelo Espírito Santo é o mesmo que está do lado de fora para caminhar conosco o instante que se apresenta, como nosso bom pastor. E com o Senhor Jesus pertinho, é que nós conseguimos amar a ovelha que é carinhosa, amiga, estimuladora, como a irmã Diaconisa se expressou, com palavras tão amáveis ao seu pastor. Mas é também quando nós aprendemos, então, por causa deste Senhor Jesus, pertinho de nós, a amar a ovelha rebelde, que pensa que sabe, mas não sabe que não sabe, e aí precisa ser ensinada. Mas como pastores, às vezes também pensamos que sabemos e não sabemos. Mas não há por que não sabermos que o Jesus que nós pregamos é a resposta aos nossos anseios, como pastor. Porque também como pastor necessitamos, ansiamos de perdão, de paz, de direção. E porque nós nos tornamos seus amigos, aprendemos a ser ainda mais amigos dos nossos amigos e amigas e somos amigos das nossas ovelhas. Sabe, Novaes, eu ouvi de membros da sua igreja a afirmação: o pastor Novaes é um pastor amigo. Marta, por causa da morte do seu irmão, na sua desorientação, firmou-se, porém, nesta verdade: quando Jesus está presente, a vida está presente. E como pastores Novaes, nós sabemos que precisamos ser pensadores coerentes acerca da vida e da morte, somos feitos poetas da vida, sem os extremos de uma religiosidade doentia que ousa usar o nome de Cristo para assustar, para dominar, para explorar, tão comum nos dias de hoje. Usamos o nome de Jesus para ensinar, para levantar, para restaurar. Usamos o nome de Jesus para potencializar a vida que é eterna e não propagar a morte. Afinal, a morte vai morrer. Usamos o nome de Jesus para buscar para nós como pastores o porquê de sermos e o porquê de continuarmos pastores. E eu encerro esta reflexão fazendo um poema. Não, um poema não. Eu não sou poeta. Eu vou chamar isso de confissão. Porque, Senhor, não posso me dizer inspirado, sequer me ouso dizer iluminado, mas posso me dizer apaixonado, envolvido, encantado, extasiado por Ti, meu Senhor Jesus. Aos que dizem que, quer por loucura ou por maldade, que o crer em Ti, no Pai ou na Trindade, é uma tolice, ignorância e nulidade, que é um delírio, um desatino, enfermidade. Então que eu delire de felicidade, que eu desatine nessa necessidade de não poder viver, Senhor, sem a Tua realidade. Dizem, Senhor, dizem que um dia desses, qualquer dia, provarão que és um ponto aumentado de um conto, que és folclore, uma lenda a se findar sem um reconto, da cultura a vergonha, da ciência o contraponto. Mas sabe, Senhor, ainda que isso acontecesse, que na história o Teu nome perecesse, que sobre Ti nada mais se escrevesse, se cantasse ou se lesse, mesmo não sendo um Pedro, mesmo não sendo uma Marta, eu Te faria ser, Senhor, a minha verdade. Continuaria Te chamando de minha eternidade, de Cristo amado, minha felicidade. Se me provassem um dia a triste fatalidade de seres apenas um sonho, ilusão ou falsidade, eu Te faria ser a minha realidade. Anunciaria gemer a Tua legitimidade para morrer. Como ser de outra maneira? Como não passar a fronteira dessa mentira grosseira de gente tão trapaceira pela qual morreste, Senhor, mas que ainda insiste em Te chamar de mito? Homens, mulheres, jovens e velhos que Te consideram bobagem, tolices de uma linguagem. Não acrescentes a eles o delito de Te chamarem de mito, eles estão em conflito.
não te conhecem, Senhor. Sabe, eu quero dizer que te amo como pastor, como tua ovelha, mas isso me soa estéril por causa do meu ministério, tão limitado. Eu sei que sou falho no te servir, meu Jesus, falho em cuidar do teu povo, no anunciar tua cruz, mas eu te amo, Senhor. Insisto nisto, repito, tirando da alma o grito que se recusa a calar. Não, eu não tenho outro alguém, não tenho outro nome, não tenho ninguém que me dá o que tu me dás. Direção e perdão, certeza e paz, para sempre e sempre, eternamente, sem nunca acabar, nunca mais. Que Deus os abençoe. Amém.